encontrei sobre o arrebatamento Sim. foi no do Robert Gundry, foi pouca coisa, Aham. né? Aí aquele outro que o senhor me indicou, eu não consegui ter acesso a ele. Certo. Mas Mas aí você pesquisou em outro local, em outras fontes? pesquisei sobre o arrebatamento na teologia sistemática do Rodman Williams, porque a gente já tinha estudado sobre o arrebatamento em teologia sistemática. Certo. Aí eu acabei de complementar com esse outro livro. E aí os Certo. outros assuntos deu para poder fazer no do Gundry e o Teologia do Novo Testamento do Marçal, acho que é uma coisa assim, Aham. ou de Marçal, é assim que Isso. fala? É, do É esse, é Marçal. esse livro aqui. É, isso aí nós estamos usando na outra disciplina que eu estou ministrando, eu estou usando esse material aí para o Novo Testamento 1. É para estudar sobre os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Nós estamos usando esse material aí também, no Marçal. Mas então, vamos começar então nós dois aqui. E Sim. estou gravando aqui a aula e eu quero ouvir então o que você tem aí para apresentar, né? O seu seminário. Você fica à vontade. Nós temos aí até 9 horas, né, para discutir, né, para você me apresentar o que você conseguiu encontrar do assunto. Lembrando assim, Leila, que até onde nós já estudamos, né, nós vimos sobre as escolas de interpretação, nós vimos o estilo de linguagem, né, nós vimos o estilo apocalíptico. Tudo isso é interessante para que a gente possa interpretar o livro. Nós não estamos aqui para estudar sobre a escatologia, né? Apesar que o livro do Apocalipse ele é um livro profético, né? E também fala das últimas coisas, né? Fala da escatologia, que são o estudo das últimas coisas. Porque o livro do Apocalipse nós temos lá no começo João falando assim, Jesus falando para ele escrever as coisas que ele tinha visto, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. Então, os escritores entendem que esse versículo está falando dos 3 tempos, né? Ele está falando do passado de João, né? As coisas que viste. Ele está falando do presente de João, as coisas que são. E também está falando as coisas do futuro, né? Do futuro de João, as coisas que hão de acontecer. Então, o arrebatamento, ele é um assunto polêmico, porque ele é tratado por Paulo, né? Paulo trata dele lá na carta aos Tessalonicenses, e também temos alguma coisa em Coríntios, né? Onde, não sei se você conseguiu ler, onde o apóstolo Paulo fala que ele fala sobre a transformação no momento, no abrir e fechar de olhos, né? Fala da última trombeta, fala tudo isso. Então, no Apocalipse mesmo, no próprio livro de Apocalipse, desculpa, o Kennedy disse que vai entrar daqui uns 15 minutinhos, ele me respondeu aqui no WhatsApp. Bem, sobre o arrebatamento, no próprio livro de Apocalipse, ele é um assunto assim quase que imperceptível, né? As pessoas subentendem que há o arrebatamento no Apocalipse quando João muda a sua visão. Ele fala ali das 7 igrejas até o capítulo 3, e no capítulo 4, João muda o cenário da sua visão para o céu. Ele passa lá no capítulo 4, logo no início do capítulo 4 de Apocalipse, João contempla o céu, o trono de Deus, né? E Deus chama João, né, lá para o céu, né, onde João é levado ao céu ali naquele momento, e João passa a ver, a sua visão passa, ele muda de cenário, ele sai daqui da terra com as igrejas e vai lá para o céu, para o trono de Deus. Então, nessa mudança do capítulo
3 para o capítulo 4 é onde as pessoas, os estudiosos, os defensores dessa... o que ele está chamando aqui, que está chamando minha atenção. Os defensores da visão do arrebatamento, eles então entendem que no Apocalipse é nesse momento que a igreja é arrebatada, embora nesse trecho ali não tenha a expressão arrebatamento ou retirada da igreja. Mas nos evangelhos, no sermão escatológico de Jesus, nós temos, antes do sermão escatológico, Jesus falou, lá no capítulo 14 de João, Jesus falou que iria para o Pai e que buscaria, né, os seus discípulos para que onde ele estivesse, os discípulos também estivessem. Quando ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, mas vou e virei outra vez para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. É mais ou menos assim que o versículo está dizendo lá. Então, ali também nós entendemos um retorno de Cristo, né? uma segunda vinda de Cristo, e que ele vai levar a sua igreja para a glória, né? Para a presença de Deus. Bem, na visão dispensacionalista, nós temos, então, o arrebatamento dividido em duas fases. É a visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, em que Jesus vem buscar a sua igreja, o rapto da igreja. O Gandhi fala disso lá, você leu lá o trecho que ele fala, né? Em que a igreja vai ser tirada. E ele fala ali, ele vai apontando ali várias visões. Tem a visão pré-tribulacionista, tem a visão mesotribulacionista, ou mid-tribulacionista, e a visão pós-tribulacionista. Então, Gandhi apresenta ali de forma bem resumida cada uma dessas 3 principais visões sobre o arrebatamento. Então, eu estou dando só essa introdução para que você possa aí pegar o gancho e já ir começando a sua apresentação daquilo que você pesquisou. Nós temos também um material, eu esqueci de falar para você, do Millard Erickson. Inclusive, até o professor Reginaldo apresenta esse material do Millard Erickson, quando ele ministra sobre a escatologia, porque o Millard Erickson ele vai trazer as 3 principais visões, a pré, a meso e a pós-tribulacionista, e ele vai trazer também o dispensacionalismo, né, e outras, o amilenismo e outras linhas de interpretação. E o Erickson traz, então, uma discussão sobre essa questão do arrebatamento, do rapto da igreja, que existem defensores para isso. Mas o que você tem a dizer para nós? Eu queria que você, agora, vou passar a palavra para você, vou passar o microfone, e aí você está com a oportunidade de trazer aí o que você conseguiu, né? Diante do que nós já vimos até agora da nossa disciplina. O que você conseguiu encontrar? Fica à vontade. Amém. Então, eu tive um pouco de dificuldade, agora com o senhor fazendo a introdução aí, algumas dificuldades minhas foram respondidas, porque eu fiquei ali questionando sobre isso, porque realmente no livro de Apocalipse a gente não tem assim claramente falando sobre o arrebatamento. E meu Deus, nos evangelhos a gente encontra, Paulo fala, mas no Apocalipse assim claramente não tem. É só mesmo assim um estudo bem aprofundado mesmo para poder entender. E não trabalhei o pré-tribulacionismo em um todo, né, nessa questão. Eu pesquisei, né, nos livros que a gente estava usando, no Gandhi, no Carson, no Halley. Do Halley e tudo mais, e eu acho que o que eu estava procurando outra coisa, né, que dissesse claramente onde que fala sobre arrebatamento, e
desviei do assunto que a gente já tinha estudado, porque na realidade a gente já tinha até estudado o assunto, né? Aí o que eu consegui aqui, vou passar, foi no livro do Robert Gundry, né, Panorama do Novo Testamento, o Gundry diz que a passagem que mais se aproxima, né, em Apocalipse, que pode relatar o arrebatamento, na visão dele, é aquela passagem do capítulo 14, verso 14 ao 20, né, que fala sobre as duas colheitas mencionadas ali. Ele diz que podem simbolizar o juízo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas também, de acordo com os pós-tribulacionistas, por alguém semelhante a filho de homem, ou filho do homem, que estava sentado sobre uma nuvem branca, representando o arrebatamento da igreja, no retorno de Jesus. Terminada a tribulação, por causa da expressão cólera de Deus, a segunda colheita representa a explosão que se seguirá imediatamente após a ceifa, em forma de julgamento na batalha do Armagedon. Então, o que eu entendi aqui, né, no capítulo 14, do verso 14, é que na visão pós-tribulacionista, o Robert Gundry consegue ver que no capítulo 14, no verso 14, o arrebatamento aqui. Né? Aqui fala, aqui no versículo 14, e olhei, e eis que uma nuvem branca, e sobre a nuvem um assentado, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, porque a hora de cegar é vinda, porque já a seara está amadurecida. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice e a terra foi cegada. Então, na visão de Gundry, no capítulo 14, do verso 14 ao 16, é a primeira vinda de Jesus. Né? É o arrebatamento para ele, é o que eu entendi. E do verso 17 até o 20, né, é o julgamento. Seria ali depois da tribulação, da cólera de Deus, da ira de Deus sobre a terra, né, que seria quando aconteceria o julgamento, a partir do versículo 17 ao 18. Isso para Gundry, né, que seria a batalha do Armagedon. Aí, sobre esse assunto, fala de forma mais aprofundada Rodman Williams, que no retorno de Cristo, os crentes que vivos serão arrebatados e conduzidos para o futuro vindouro sem ter morte física. Então, essa pesquisa que eu fiz no livro de Teologia Sistemática do Rodman Williams está falando mais sobre como será o arrebatamento, a forma que será o arrebatamento. Certo. Ele trata disso, os aspectos. Tá, só uma pergunta. Mas você, nessa pesquisa, você conseguiu encontrar algo que determinasse o tempo, né, ou quando, ou a ocasião desse arrebatamento? Porque a visão pré-tribulacionista diz que Jesus vem, busca a igreja, né, de forma invisível, e aí vai ter um período de 7 anos de grande tribulação, e que depois desse período é que Jesus desce e vence Satanás e lança no lago de fogo e tal, e aí depois entra para o milênio. Nessa leitura que você faz de Gundry, até onde você falou agora, eu consigo entender que ele é, então, pós-tribulacionista, que, segundo você falou, tem a expressão lá, a cólera de Deus, e que logo depois segue o juízo, né, que Jesus vem
que é a segunda parte do texto lá do capítulo 14, né, que Jesus vem e traz o juízo e etc. Então, essa é a sua, é o que você consegue entender, que você consegue interpretar da sua pesquisa? Foi o que eu, foi o que eu consegui encontrar na pesquisa. É Certo, pós-tribulacionista aqui na pesquisa. certo. E a questão do William, né, do Hodgman, qual é a perspectiva dele? A perspectiva dele, ele é pré-tribulacionista, ele é mid ou ele é pós? Você conseguiu detectar? Porque você disse que ele vai explicar como se dará o arrebatamento, né? Mas ele chega a falar em que ocasião vai ser? Se vai ser antes, no meio ou depois da grande tribulação? Você leu algo assim? Eu não consigo lembrar, porque assim, o William ele vai tratando tudo assim de forma, como se diz, de, um método, né? Então aqui o que eu fiz a pesquisa foi realmente de como se dará o arrebatamento, né? Quais são os aspectos do arrebatamento. Aqui não fala se ele é pré-tribulacionista, pós, não. Nessa pesquisa aqui que eu fiz, não, mas ele fala no livro, né? Dá a É. entender, mas eu não consegui detectar para poder falar. Pois é, Aqui. mas o que ele fala então? Você falou da forma, né? Como vai ser? E o que ele diz então? Pode continuar? Pode. Então ele fala que o arrebatamento, né, acontecerá mesmo da forma que é relatado na palavra, de os vivos serão arrebatados, os que estiverem vivos serão arrebatados, né, vivos mesmo, e sem ter morte física. E aí ele relata aqui aquela passagem que o Senhor falou, que Paulo, nas palavras do apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, os mortos em Cristo, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Ainda diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 51. Nem todos dormiremos. Assim, os crentes que estiverem vivos quando Cristo retornar, não experimentará a morte, mas serão arrebatados. Então, a forma do arrebatamento, ele descreve aqui que será realmente dos que estiverem vivos, será, né, das pessoas vivas. Eles não dormirão, não morrerão fisicamente. Na prática, Rodman Williams descreve quais aspectos envolvem o arrebatamento. Então, ele vai ali descrever os aspectos. Em primeiro lugar, é importante relatar que o arrebatamento envolve uma transformação básica. Paulo diz que nem todos dormiremos, e acrescenta, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois as trombetas soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui ele está explicando que os mortos já ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E nós seremos transformados nos ares num piscar de olhos, que nós não Certo. subiremos, né? Uhum. Vou falar como ele fala na palavra, nós não subiremos com esse corpo corruptível. Dessa forma, a transformação do vivo será igual à do morto, como foi visto. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Williams diz que, portanto, durante o arrebatamento, os crentes vivos passarão pela transformação do corpo natural em um corpo espiritual, quando o Senhor retornar, ao mesmo tempo em que os mortos em Cristo ressuscitarem em corpo espiritual. Os crentes vivos serão arrebatados em corpo espiritual também. É preciso enfatizar o último ponto. Os crentes vivos não serão arrebatados em corpo natural. Eles serão levados em corpos transformados. Certo. O Kennedy chegou aqui agora. Bem-vindo, Kennedy. Opa, boa noite, professor, tudo bem? A nossa colega Leila está apresentando aqui o seminário, né? Ela está falando agora sobre o arrebatamento, que é o primeiro assunto. E
bem-vindo. Espero que você participe, viu, Kennedy? Se você tiver alguma pergunta, Kennedy, dentro do assunto, para cooperar aqui conosco, fique à vontade, tá? Beleza, professor, show de bola. Tá, vocês estão me ouvindo bem? A Leila, você? Estou ouvindo, beleza. Ótimo. Sim, Tudo bem. Então, Leila, você está falando sobre o Hodgman, né? O que ele afirma, né? Então, na verdade, o Hodgman está confirmando o que Paulo disse lá em Tessalonicenses 4,17 e em Coríntios capítulo 15, né? sim, Apesar que Paulo lá em Coríntios ele está defendendo a questão da ressurreição, né? Ele fala da ressurreição do corpo, mas ele fala também que no abrir, né, no piscar de olhos, seremos transformados, mortos ressuscitarão e tal. Então Paulo também dá um toque lá, apesar dele estar defendendo o seu ensinamento sobre a ressurreição do corpo. E o arrebatamento, no arrebatamento acontece essa ressurreição e essa transformação, né? O Hodgman está apenas confirmando e reafirmando o que Paulo disse lá. Mais alguma coisa você conseguiu ver lá? sim. Outro detalhe é que, sobre o aspecto do arrebatamento, é que ele atenta que o arrebatamento será nas nuvens. Ao mesmo tempo em que Cristo vem sobre as nuvens ou nas nuvens, os crentes também serão levados nas nuvens, né? Aqui as nuvens são indubitavelmente nuvens de glória. E elas são veículos que levarão os crentes para o encontro com o Senhor. Aí ele fala, diferente do Gandry, ele dá uma diferenciada, o Gandry, no aspecto de onde está relatado sobre o arrebatamento em Apocalipse. Gandry fala que no Apocalipse, no capítulo 14, do verso 14 ao 20. Aqui ele já fala, ó, há uma possível alusão ao arrebatamento dos santos nas nuvens em Apocalipse 11, verso do 11 ao 12. Nessa passagem, as duas testemunhas que profetizavam sobre a terra haviam sido mortas, mas depois de um breve período, elas retornam à vida e ouvem uma voz divina: subam para cá. E o texto continua: e eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, nessa perspectiva dele, ele vê as duas testemunhas como sendo a igreja, né? Assim, eu acho assim que o Hodgman ele está forçando um pouco essa interpretação. Sim, Se a gente for fazer uma interpretação natural, né, do texto, a gente vai ver que aquelas duas testemunhas são duas pessoas específicas, né, que até as pessoas falam que um representa Elias, outro representa Moisés, por causa dos milagres que eles vão fazer, né, que eles farão. Agora dizer que aquelas igrejas, que essas duas testemunhas representam a igreja, isso é forçar muito a questão interpretativa, né? Depois, se você puder ler o Osborne, né? Ele faz uma exegese, né, do Apocalipse, capítulo por capítulo. Então lá ele vai explicar as duas testemunhas, a questão da morte deles, a ressurreição deles, etc. Então é um pouco complicado. Eu prefiro ficar um pouco com Gandhi, né? Lá no capítulo 14, que tem uma melhor interpretação ali, né? Mas tranquilo, você pesquisou, né, o autor fala isso e você está sendo fiel ao que você pesquisou, você está certinho, né? Você está citando o autor, né? Mas é interessante a gente fazer essa crítica, né? A gente fazer essa leitura do que o autor, do que um autor fala, do que o outro fala. É interessante a gente fazer essa leitura, né? E o que mais? Então, sobre o arrebatamento, você já está quase fechando, né, o assunto. sim, já estou fechando. Inclusive, eu fiz a pesquisa e, estudando, eu fui conferindo o texto. Certo. E igual o senhor está falando, é preferível o Gandry. Eu achei, assim, do Hodgman Williams, assim, meio que
incoerente, né? Consultando a Uhum. referência, parece que não Não tinha, encaixa, né? não encaixa, parece que é forçando mesmo É, é uma essa interpretação. interpretação forçosa, né? Acaba forçando a interpretação. E aí, isso aí é o grande problema da alegoria, né? É quando a gente pega uma imagem da escritura, né? Um, uma cena, um personagem, um acontecimento, e atribui a isso uma certa interpretação, né? Igual ele está fazendo aí, dizendo que as duas testemunhas representam a igreja. Isso aí é uma interpretação alegórica, né? É dizer, por exemplo, que aquela parábola do bom samaritano, né? É, a interpretação alegórica diz, olha só o que a alegoria diz, tanto que é perigosa. Apesar que faz sentido, mas não é a interpretação do texto, né, em si. A interpretação alegórica daquela parábola do bom samaritano é que o bom samaritano é Jesus, né? O moço que caiu lá na mão dos salteadores representa a igreja, e que Jesus leva aquele moço, né, que o bom samaritano leva o moço para a hospedaria e fala assim, olha, eu vou deixar ele aqui, você vai cuidar dele e eu vou te dar 2 dinheiro e quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa, eu pago o restante. A alegoria diz assim, Jesus foi, né, ele deixou 2 dinheiro que representa 2.000 anos e depois disso ele vai voltar e vai, se tiver alguma dívida, ele paga. Então, é forçar demais dizer que a parábola do bom Uhum. samaritano representa a ida e a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, né? Porque, na verdade, o que Jesus está mostrando ali é quem usou de misericórdia para com o judeu que foi machucado, que foi torturado. Quem usou de misericórdia foi um samaritano. Então, o Jesus está trazendo ali que é a verdadeira religião. E quem é o teu próximo? Porque o doutor da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Né? Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei perguntou, quem é o teu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano para mostrar que o próximo é aquele que precisa de ajuda. Né? Então, essa é a verdadeira interpretação da parábola. Agora, quando a gente usa alegoria, aí qualquer coisa serve, né? Você pode atribuir a praticamente a qualquer evento, né? Qualquer assunto da Bíblia, você pode atribuir um significado que não seja diretamente aquele que o texto possui, que é o verdadeiro significado. Então, a hermenêutica bíblica, ela trabalha nesse sentido, é descobrir o verdadeiro sentido do texto, né? A exegese vai trabalhar para provar isso, né? Exegeticamente, que é para provar, estudando o texto, estudando o significado, a língua, tudo para provar o que a hermenêutica vai dizer que é a interpretação correta desse texto. Então, é por isso que a gente fala, nós temos que ler vários autores para chegar a uma conclusão. Vários autores, é igual você fez. Você usou o Gandhi, usou o Rodman, e se você usar o Osborne, você vai ter mais, vai abrir mais ainda o leque para você compreender sobre o arrebatamento e sobre os outros assuntos que você vai falar aí agora. Então, você vai falar agora sobre a mulher e o menino, e depois sobre os 144 mil, é nessa ordem, né? Isso. Tá, então pode continuar. Para falar da mulher e o menino e os 144 mil, eu usei o Gandhi Certo? e Marçal, Teologia do Novo Testamento. Tudo bem. Então, acerca da mensagem da mulher e o menino, Gandhi vai dizer que o capítulo 12 encerra incertezas interpretativas. Talvez seja melhor interpretar que a mulher representa os primeiros discípulos de Jesus e seu sofrimento durante o parto, a tristeza deles quando Jesus morreu. Então, Gandhi acha melhor ter essa interpretação,
acerca da mulher. O relato de o filho ser arrebatado para Deus representa, então, a ascensão de Jesus. Assim como os santos estão sujeitos a severa perseguição, lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, o refúgio da mulher no deserto representa ali onde Deus havia preparado lugar para ela, né? Não é uma referência à proteção da perseguição, mas à salvação em Cristo Jesus. O deserto aqui, Gandhi vai dizer que ele representa, na passagem, o lugar da redenção. Assim, do mesmo modo que lá em Êxodo, o deserto representou uma redenção. E a queda de Satanás ocorreu na cruz, em Apocalipse 12, do versículo 1 ao 17. É isso que Gandhi vai dizer. Aí, sobre o assunto, Marçal complementa. Não surpreende, portanto, que ainda uma outra narrativa paralela aparece em Apocalipse 12, onde temos um novo conjunto de imagens de uma mulher que dá à luz a uma criança claramente identificada como Cristo. Então, Marçal aqui ele vai assumir mais ainda essa interpretação. Ele está assumindo mais ainda essa interpretação. Ela sofre a oposição de um dragão que não pode prejudicar a criança que é arrebatada por Deus. Essa é presumivelmente uma referência à morte de Jesus, interpretada como a tentativa dos poderes malignos de destruí-lo. Ou seja, Cristo venceu a morte, não pôde destruí-lo. O dragão é derrotado, lá em Lucas capítulo 1, 18, João 12, 31. É jogado na terra, onde ataca a mulher e o restante de sua descendência. A mulher parece personificar Israel. Primeiro, o antigo Israel, do qual veio o Messias, e depois o novo Israel, constituído dos seguidores de Jesus. A visível mudança na referência é explicável no caso da mulher representar o crente, o remanescente fiel de Israel debaixo da antiga aliança, o tipo de pessoas fiéis descrito em Lucas 1, 2, de quem veio João Batista e Jesus. E então, em continuidade com este, o povo fiel de Deus sob a nova aliança. Então, Marçal vai dizer aqui que pode ser difícil de compreender como a derrubada do dragão possa ser interpretada como a vinda da salvação e do reino de Deus. Mas o ponto é que o acusador do povo de Deus foi expulso do céu e já não pode mais prosseguir ali. A verdade é que é um preço a ser pago pela vitória. Assim, a visão de Apocalipse 12 continua com uma narrativa de como os agentes do dragão sobre a terra se apropriam dela e impõem-lhe um regime totalitário, no qual os seguidores do Cordeiro são atacados e dominados, enquanto todo mundo segue e adora a besta anticristã. Da mesma maneira que tivemos a imagem de Deus como sobre-humano, também aqui a oposição a ele é descrita em termos de sobre-humanos, só que dessa vez em termos de animais fantásticos, horrendo, ao invés da figura humana. A conclusão é que o aumento do sofrimento e da perseguição na Terra se deve à invasão satânica. Então, eu creio que aqui eu vejo que o que parece para mim é que os dois autores eles faz um paralelo entre as visões, né? Parece que eles têm assim a mesma visão. É o seguinte, quando você lê o Gandhi vai dizer que a mulher grávida, a mulher que está sofrendo, representa o crente que sofreu com a morte de Jesus, né? Sim. O Gandhi vai dizer também, você leu aí, que esse menino que vai para o céu, ele representa, para o crente, representa a salvação.
O Gandhi vai dizer que a mulher que vai para o deserto representa redenção, que é lá no deserto, que é lá na cruz, que a gente passa por lá e representa redenção. Só que o Massal está dizendo outra coisa. O Massal disse assim, você acabou de relatar, que a mulher representa a nação de Israel, né? E que essa mulher dá à luz a um filho, esse filho representa Cristo, porque Jesus é oriundo de Israel. Esse menino que é levado para Deus é através da morte, né? Jesus morre e volta para o céu. E que o dragão, né? Esse dragão que se opõe à mulher são os opositores de Israel, os opositores. Aí ele fala que do mesmo jeito que aquela mulher representa Israel, ela também representa o novo Israel, que são os salvos, e que o dragão, que é Satanás, se opõe, ele se opôs a Jesus e também agora se opõe aos seguidores de Jesus, né, que são os remanescentes, o novo Israel. Então nós temos duas visões. Agora é a hora da gente discordar um pouco de Gandhi. Por quê? O Gandhi ele vai trazer também uma alegoria, dizer, olha só o que Gandhi disse. Se você quiser até repetir, você pode repetir o que ele disse aí. O que ele diz? Ele diz que a mulher que está com dor de parto representa o crente que sofreu com a morte de Jesus, não é isso? Lê lá de novo para você ver o que ele falou. A mulher interpreta, é melhor interpretar que a mulher representa os primeiros discípulos de Jesus e seu sofrimento durante o parto, a tristeza deles quando Jesus morreu. Exatamente. Então ele está dizendo que a mulher representa os primeiros cristãos e que a tristeza o sofrimento dela ao dar à luz representa o sofrimento do crente quando Jesus morreu. Não é isso que ele está dizendo? Sim. O que ele continua dizendo? Aí ele diz aqui que o relato de o filho ser arrebatado para Deus representa, então, a ascensão de Jesus. Tá, então aí, tudo bem, aí tá certo. O menino morre, né, e volta para o céu, é assunto ao céu. O que mais A que ele mesma fala? visão do Marçal, essa aqui? Aí ele está concordando com o Massal, é o retorno de Jesus para o Tá, céu. né? Mas continua agora. Assim como os santos estão sujeitos à severa perseguição, o refúgio da mulher no deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. Não é uma referência à proteção da perseguição, mas à salvação em Cristo. Pois é, então o Massal vai dizer que a mulher que refugia para o deserto, né, é Deus que é Deus guardando o seu povo, guardando os judeus e os remanescentes e o novo Israel. E agora Gandhi está dizendo que a ida para o deserto é a salvação em Cristo. Não é isso que ele falou? Sim. Pois é, mas o Massal não fala isso. Ele não fala. Realmente, ele até complementa aqui que o deserto representa, na passagem, o lugar da redenção. Uhum. Do mesmo modo que em Êxodo, né, o povo foi levado para o deserto. Uhum. E a queda de Satanás ocorreu na cruz. Quem está falando aí é o Gandhi, né? Está falando isso. Gandhi. Isso. Então há essa diferença aí, né? E assim, uma interpretação mais direta, como eu falei, você tem que ver lá no Osborne, porque lá ele trata capítulo por capítulo, cada assunto, né? Ele é bem extenso em cada assunto. Então a interpretação mais assim, como é que fala, mais fluente, né? Mais leve é essa que a mulher representa Israel, né, que dá à luz o menino é Jesus mesmo, e que esse menino volta, né, ele volta para o céu, então Jesus volta para o céu depois da morte e ressurreição, e que a perseguição do dragão é realmente a perseguição em primeiro lugar, aos judeus, e depois continua a perseguição aos cristãos, né, que são seguidores de Jesus. Então, essa é a interpretação mais fluida, mais tranquila dessa passagem. Existe uma outra interpretação que diz que a mulher é Maria, né? Isso já é uma interpretação católica, mas vale a pena a gente falar, porque está dentro do assunto, que a interpretação que a mulher representa Maria e que o menino é Jesus,
né? E que aí a continuação é normal, que o dragão é o próprio Satanás, que persegue a igreja e tal, e que Deus guarda Maria no deserto, e que Maria é assunta ao céu, e etc. Aí já entra na doutrina católica, que a gente não vai discutir aqui agora. Mas o Massal, ele tem uma coerência maior que a de Gandro agora, porque Gandro, a interpretação dele, nesse caso aí, ela é mais histórica, né? Aquela linha histórica da interpretação do Apocalipse, que o Apocalipse aconteceu só como uma representação do bem e do mal, e que serve para nós apenas como um bom exemplo. É mais ou menos essa linha histórica da interpretação do Apocalipse. Mas, e agora, você tem mais alguma coisa? Tendo sobre os 144 mil. Certo. Sobre o relato dos 144 mil, Gandhi argumenta que alguns intérpretes consideram que os 144 mil são os judeus ortodoxos, que Deus vai proteger durante a tribulação, especialmente quando forem perseguidos por recusarem a adorar a imagem do anticristo colocada no templo reconstruído em Jerusalém. Assim sobrevirão para se tornarem o núcleo de um reino davídico, estabelecido durante o milênio. Os adeptos do pré-tribulacionismo geralmente atribuem aos 144 mil o papel de evangelista israelita, que espalhariam o evangelho por todo o mundo na ausência da igreja, com o resultado de que uma vasta multidão de gentios crê e é salva. A outra vertente diz que os 144 mil é a última geração da igreja, pelo fato de que, assim como anteriormente João o viu como cordeiro, também agora João ouve a igreja anunciada como as tribos de Israel, mas a vê como uma multidão internacional de pessoas redimidas que sobreviveram vitoriosamente à tribulação. No capítulo 14, os 144 mil aparecem novamente, desta vez sobre o Monte Sião, junto de Cristo, o Cordeiro, celebrando sua passagem triunfante pela tribulação. Isso subtende uma altura no tempo próxima ao final da tribulação, após a descida de Cristo, e também constitui um sinal, entre outros, de que as visões de João saltavam para frente e para trás cronologicamente. Marçal vai contribuir dizendo que há, por conseguinte, um interlúdio nesse ponto em que a sequência é suspensa. Antes de ocorrer um julgamento no mundo, Deus coloca um selo em seu povo para deixar claro que este lhe pertence, e assim preservá-lo do efeito do julgamento que virá. Apocalipse 9:4. O povo de Deus é definido como os membros das 12 tribos de Israel. Porém, isso não pode ser interpretado literalmente, pois a tribo de Dan é omitida e a tribo de Manassés, Apocalipse 7:6, era um subgrupo da tribo de José. Logo, os números e as tribos deveriam ser simbólicos. Essa interpretação é confirmada pelo fato da visão imediatamente seguinte a uma visão do céu, mostrar uma enorme multidão constituída de pessoas de todos os povos do mundo, saída da grande tribulação, para se apresentarem diante de Deus. Essa deve ser uma visão antecipatória da recompensa futura do povo de Deus, registrada aqui para encorajar os que na terra devem sofrer tribulação. Ainda diz Marçal, para terminar, há um consenso geral de que os simbólicos 144 mil da primeira visão e a grande multidão da segunda se referiram às mesmas pessoas, antes e depois de sua morte. Assim, o objetivo da mensagem seria garantir ao povo de Deus que o Senhor o marcou como seu. Desse modo, como redimidos por Cristo,
os crentes receberão sua recompensa, não importando quanta oposição tenha sofrido. Certo. E para você, quem são os 144 mil? É uma representação simbólica ou é literal? O que você acha diante do que você pesquisou? Qual é a sua Qual que é, amigos? a sua concepção, né? Olha, eu não sei se eu vou estar certa, não, mas eu creio que eu tô mais com o Marçal aqui. Eu não Ah, sei, mas é o que? Não é simbólica, ela é mais literal, né? Que esses 144 mil seriam a mesma grande multidão das referenciadas na segunda referência, que são as mesmas pessoas, antes e depois da sua morte. Que seriam os crentes ali redimidos por Cristo. Eu ficaria com essa visão aqui. certo. Então, na verdade, não são, os 144 mil não é um número exato de judeus, né? Que o que Marçal está dizendo é que quando João enxerga os 144 mil, ele também vê uma grande multidão de pessoas, né? Pessoas de nações, povos, raças, línguas, né? Diferentes. Diferente dos judeus. Então, essa interpretação de ser um número, esses 144 mil representa uma totalidade do povo de Deus, é uma interpretação mais coerente mesmo. Porque o apóstolo João vai dizer que são 12 mil de cada tribo, né? Então, são 12 mil de cada tribo. E aí, juntando a todas elas, então dá o número de 144 mil. Então, é um número de representação. Por exemplo, quando João vê 24 anciãos, é uma totalidade, né? Porque aí nós já estamos entrando na questão da numerologia no Apocalipse, né? O Apocalipse trabalha muito com números. Por exemplo, os 24 anciãos representam os 12 apóstolos, né? Com os 12 patriarcas, digamos assim. E somando os 12 com 12, temos 24. Também no Apocalipse, nós temos lá os 12 fundamentos da cidade de Jerusalém, que são os 12 apóstolos, né? Nós temos os 4 animais lá no Apocalipse que podem representar os 4 evangelhos. Então, o Apocalipse ele é cheio realmente de números. E a interpretação de que a gente não pode agora trazer para o lado literal, achando que são somente 144 mil, né? Mas tem uma coisa interessante, que é intrigante também, é quando esse número se repete no capítulo 14. Lá no capítulo 14, esse número vai repetir. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai localizar, Sim. onde diz que os 144 mil, estarão com o Cordeiro no Monte Sião. Porém, nós podemos também entender, né, que esse 144 mil quer dizer a totalidade do povo de Deus estará com Jesus no Monte Sião. Leia aí para Aqui. nós, leia o versículo. E olhei, e eis que o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o nome de seu pai escrito em suas frontes. Só tem? Tá, ele continua mais, né? O que eles falam? O versículo E continua. ouviu uma voz do céu, como ruído de muitas águas, e como o som de um grande trovão. E ouviu uma voz de tocadores de harpas, que tangiam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante das 4 criaturas, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser aqueles 144 mil, os quais foram comprados dentre os da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para qualquer lugar que vá.
estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Certo. Então, assim, o que vai dificultar um pouco a interpretação é isso aí, porque lá no capítulo 14, volta o número 144.000, e parece que João está falando de um número específico, né? Porém, a numerologia não pode ser levada assim, ao pé da letra em muitos casos, porque ela é representativa. Então, os 144.000 aqui pode representar, quando João diz que são os que foram comprados da terra, pode representar exatamente os cristãos que foram comprados, que foram resgatados, né, com o sangue de Jesus. Então, é interessante a gente fazer várias leituras, né, em várias fontes, para chegar, ver o que cada autor fala, cada interpretação, para a gente chegar a o ponto mais, digamos assim, mais aceitável da interpretação do Apocalipse. Então, Leila, estamos chegando já ao final, nós temos 8 minutinhos aqui para fechar os nossos 45 minutos de gravação. Você falou então sobre o arrebatamento, a questão do Sim. arrebatamento. Depois você falou sobre a mulher e o menino, né? E por último, agora você falou dos 144.000, que são assuntos, né, abordados pelo livro do Apocalipse, assim, de forma clara, menos a questão do arrebatamento, né, que a gente não encontra de forma explícita, como Paulo fala lá nas suas cartas. Mas a questão da mulher e dos 144.000, João fala claramente sobre esses dois assuntos, né, de forma clara, relata sobre cada um deles. Então, eu espero, Leila, que você tenha aprendido, né, você tenha aí assimilado, e eu vou deixar a dica para você consultar também uma terceira opção, né, de consulta dos assuntos, o Osborne. Lá na biblioteca da faculdade tem vários volumes dele. Ok. Vai lá, né, vai lá assim que você tiver um tempinho. Hoje mesmo eu estive lá. Pois é. Eu pensei que que você já tivesse pego o volume, né? Quando você me perguntou esses dias atrás onde você ia encontrar, eu até indiquei para você lá. Eu pensei que você tivesse já locado lá na biblioteca. Mas dá tempo ainda, né? Você pode, vai lá, aproveita que o assunto está fresco na sua mente, vai lá outra hora e pega e vê novamente, com calma, esses 3 pontos, né, e faz a sua pesquisa, enriquece ela, tá bom? Você pode até, por exemplo, na parte escrita, que é a segunda etapa do nosso trabalho, na parte escrita você pode citar também o Osborne, que aí você vai ler, né, de fato, você pode citar, faz ali o contraponto entre os autores, né, e coloca o Osborne também na sua pesquisa, que vai acabar enriquecendo o seu trabalho. Sim, vou fazer isso. Então tá. Parabéns pela sua apresentação, né, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, né, em si, pela sua dedicação. E espero que na N2, né, a gente consiga aí uma boa nota, assim como você conseguiu na N1, tá? O Kennedy, tem alguma colocação, Kennedy? Você ainda está aí conosco? Assim, na verdade, professor, eu tenho uma pergunta Sim. sobre o capítulo 14, no versículo 4, que fala assim: e estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Uhum. Na verdade, duas perguntas. Esses que não se contaminaram, tá falando dos 144.000, né? Sim. E por que, tipo assim, que a Bíblia traz essa questão das mulheres como se fosse com a palavra contaminaram, nesse sentido Uhum. aí? Porque para mim dá uma ideia de que, por eles ser virgens, dá Uhum. uma ideia de santidade maior por causa disso, mas eu não consigo entender por que isso seria um sinônimo de santidade ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. É porque, assim, quando a Bíblia fala de virgindade, fala de pureza, né?
fala de pureza. Então, nós podemos interpretar essa pureza como uma pureza espiritual, né? Que esses 144 mil que representa a totalidade do povo de Deus são puros, né? Espiritualmente falando. Então, esse aí pode ser interpretado dessa forma. É que essa pureza que ele está falando aí é uma pureza espiritual e não está se referindo ao contato físico, né? Literalmente. Não é literalmente falando, né? Esse Essa contato questão de físico. não se contaminaram com mulheres é uma metáfora. Exatamente. É uma figura de linguagem que ele pode estar se referindo a essa contaminação com o mundo, né? Com o pecado, com a injustiça. E que, na verdade, esses seguidores de Jesus, eles não têm essa contaminação. É aquilo que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo, né? E aí Jesus fala: eu não peço que eu não peço ao Pai que os tire do mundo, mas que os livre do mal, através da palavra, né? Então, Jesus fala: vós estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, há esse sentido de purificação, de santificação na palavra, né? Então, os 144 mil representando a totalidade do povo de Deus e dos seguidores de Jesus, então é nesse sentido, que não há contaminação do mundo sobre os seguidores de Jesus. Então é mais fácil a gente entender assim, porque se a gente pegar literalmente, né, na parte literal, nós podemos então chegar às interpretações de que o sexo é pecado, né? Então o sexo é pecado. Então não é nesse sentido que João está falando. Está falando realmente no sentido espiritual da coisa. Certo, Kennedy? Entendi, show de bola. Então, beleza. Eu acabei respondendo, era para a Leiliane responder, né? Eu acabei respondendo por ela. Não Desculpa ia aí, viu, saber, Leila? não, né? Não, obrigado. É porque você que hoje é a professora, né? Mas, mas tudo bem. Então é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês dois. Vamos torcer que no próximo encontro, né? Nós vamos ver lá o calendário. Nosso próximo encontro, quem será o próximo a abordar os assuntos. E nós vamos, com a ausência do nosso colega, do Walterson? Do Walterson, com a ausência dele, eu vou ficar com os tópicos dele, né? Para a gente não deixar nada assim para trás. E também não quero sobrecarregar os colegas, que todo mundo já está com seus tópicos. Eu vou assumir o do Walterson. E no dia que for a apresentação dele, eu vou trazer a apresentação, né? Para a sala. Pode ser assim? Sim. Vocês concordam? Concordam? Então, Concordamos. Com tá certeza, ótimo. professor. Certinho, então tá ótimo. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. A Leila vai agora fazer a parte escrita, vai dar uma enriquecida na pesquisa dela. O Kennedy vai se preparando. E eu também vou me preparar para os nossos próximos encontros. Tá ótimo? Certo? Beleza, então, Então professor, tá boa bom. noite. Muito obrigado. Nós temos aqui um Obrigada. minutinho para Deus encerrar. abençoe. Deus abençoa e parabéns, viu, Leila, pelo seu esforço, pela sua apresentação, pelo seu trabalho, tá bom? Certo? Deus Obrigado, abençoe a viu? todos. Fiquem com Deus, viu? Amém. Vou fechar aqui. Amém. Até mais. Oh, Até mais.